Boa noite, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Código Legal. Hoje, uma honra aqui comigo, o doutor Caio Alcântara. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso o seu projeto aqui. Doutor, obrigado. Esse projeto é justamente para trazer figuras como o senhor, pessoas que estão atuando aí no dia a dia, conhecem as dificuldades do povo, conhecem o judiciário e conseguem trazer o direito de uma maneira mais simplificada, no entendimento que as pessoas consigam absorver o que está sendo dito, para que a gente mostre realmente para o público comum que o direito ele é acessível, que eles conseguem entender e principalmente como isso pode ser usado no dia a dia. Então, muito obrigado por ter vindo. Dr. Caio trabalha aqui em Goiânia, é sócio de um grande escritório aqui, inclusive trabalha junto com o Dr. Demóstenes Torres, né? Uma figura muito influente, é mestre em Direito Público e especialista em Direito Criminal. É isso, né, doutor? Direito Constitucional. Constitucional. É mestre em Direito Constitucional. Onde que eu tirei esse direito público? É porque eu sou especialista em direito público. Eu acho que Porque foi daí o que eu direito tirei. público está dentro do direito É constitucional. um deles, né? Exatamente. Aliás, uma das matérias mais desejadas ali na faculdade, né? Todo mundo fica muito preocupado com o direito constitucional, porque afinal é a partir dele o entendimento de todas as outras matérias. Perfeito. É necessário e é essencial aprender bem a Constituição e não deixar de lado a partir das matérias dos primeiros períodos. Exatamente. E o pior, doutor, é que quando a gente entra na faculdade ali, a gente não tem essa noção de que precisa cuidar bem do direito constitucional, né? Não só do constitucional, mas também de todas as disciplinas chamadas introdutórias, né? Sim. Filosofia, economia política, filosofia do direito, teoria do direito, tudo isso é fundamental e muitas vezes nós só temos consciência da importância delas depois de já concluído o curso. Isso é verdade. Doutor, fala um pouco da sua trajetória. O senhor é advogado desde 2014, né? 17. Tem uma atuação brilhante aí, inclusive nos tribunais superiores. Conta pra gente um pouco. Obrigado. Eu me formei em 2017, formei na Universidade Federal de Goiás, né, no campus Jataí, campus avançado, aliás, na Regional Jataí, que hoje é a Universidade Federal de Jataí. Então, cheguei em Goiânia em 2017, fiquei no escritório do meu tio, Eliomar, e lá eu atuava muito com direito civil e direito do trabalho e também previdenciário. Não era minha praia, até que eu cheguei no escritório e passei a atuar com causas de alta complexidade no direito civil, né? Tanto é que nós havíamos conversado agora há pouco, a minha OAB segunda fase eu fiz em direito civil. Muita gente acha que eu sou louco por isso, mas era a área que eu tinha. Caiu o quê, doutor? Caiu uma apelação. Uma apelação. Recurso mais extenso possível, né? Cheio de preliminar. E quando o senhor formou, foi bem ali depois da mudança do Código de Processo, né? Porque esse é um ponto importante. Que ele mudou em 2015. Já havia mudado, mas na prova da OAB caiu o código antigo. Ah, foi. Eu achei bom, porque eu estava acostumado já fazia estágio no escritório de advocacia. Estava acostumado a lidar com o regime antigo, porém não fiquei preparado, digamos assim, com a prova para lidar com o CPC novo. Então, a prática, eu tive que continuar no CPC antigo para estudar e no trabalho atuar com o CPC revogado. Que loucura. É muito legal. A gente fica lembrando, eu também... Doutor, eu sou tão antigo que na minha época, quando você ia fazer a segunda fase, a primeira fase do OAB, você não podia fazer quando você era antes de formar. Não sei se na época do senhor já tinha mudado. Não, a partir do nono. Do nono. Né? Na minha época não podia fazer. E aí a gente ali, aquela molecada nova ali para fazer o exame, para poder ali no oitavo, nono período, na verdade. O pessoal ia entrar com mandado de segurança. Falou, vou entrar com mandado de segurança aqui para a gente fazer a prova. Eu falei, coloca meu nome. E aí colocaram meu nome, o processo foi distribuído aqui na Vara Federal, liminar negada. Nós ali com nossos 22 anos, pegamos um carro, fomos lá para Brasília, despachar no plantão. Antigamente tinha esse negócio de você ir no plantão, despachar processo físico e tal. Fomos lá, conversamos.
conseguimos conseguimos essa liminar, fiz a prova no domingo, passei, e já entrei num cursinho da segunda fase e fiz a segunda fase. Então eu tive o privilégio de conseguir tirar o AB antes mesmo de formar, porque na minha época permitia. Nossa, a minha turma, que é a quarta turma do UFG, de Jataí, ela tomou um susto, porque quando saiu a relação dos aprovados, todo mundo já tinha comemorado, mas sai aquela lista da OAB, Sim. que vai pegar a carteira. E ali não saiu ninguém da minha turma. E isso porque, quando nós fizemos a inscrição, nós ainda estávamos no 8º período. Então, mas isso porque houve greve, que atrapalhou o calendário. Aí foi necessário o reitor da faculdade da UFG intervir, fazer um ofício para a OAB, justificando que naquele momento a gente estava quase indo para o 9º, mas foi por causa do atraso da greve. Então, depois dessa intervenção, a gente conseguiu pegar a carteira regularmente. Agora, continuando a trajetória, a partir mais ou menos ali de 2020, eu fui mais para a área do direito penal e do direito sancionador, né, que é a improbidade, o carro-chefe do direito sancionador é a improbidade. Me identifiquei bastante e desde então sou apaixonado pelo direito penal, gosto muito, atuo muito aqui nos tribunais regionais, em primeira instância, e tenho o privilégio também de atuar nas cortes superiores. Doutor Caí, e essa paixão pelo direito constitucional, ela foi uma paixão mesmo? Ela foi uma necessidade? Como é que surgiu essa ideia do mestrado? O mestrado surgiu, essa ideia, ainda quando eu estava fazendo TCC, comecei a escrever sobre o Brasil. Ele hoje está num regime, digamos assim, de common law ou de civil law. Haveria uma transição rumo ao common law, a chamada valorização dos precedentes. Ali eu concluí que não havia essa mudança, porque o nosso país adota um regime jurídico misto, digamos assim. A partir de então, eu fui aprofundando o tema, e quando chegou a época de de me submeter ao mestrado, eu já tinha uma visão um pouco diferente, né, de que nós não temos um modelo de precedentes, efetivamente. Nós temos uma chamada corruptela do common law. O precedente judicial, na verdade, é uma decisão concreta que é utilizada como base, como parâmetro de casos semelhantes seguintes. No Brasil, o que se tem são os chamados provimentos vinculantes, as súmulas, as teses, que são apenas trechos daquilo que se decidiu, supostamente a ratio decidendi. Esse trecho é deslocado para um enunciado, a partir do julgamento de um caso concreto, e a partir disso tem-se uma tese de efeito vinculante. Então, isso não é precedente. Então, quis trabalhar isso na minha dissertação de mestrado. Que legal. Doutor, o senhor falando aí, e até para a gente contextualizar para o público, no direito existem fontes do direito. Existe a própria lei, que tem o direito material, o direito processual, e uma das fontes do direito, além do costume, existe a jurisprudência, que é exatamente isso aí que o senhor trouxe. A jurisprudência, ela é o que os tribunais entendem sobre uma matéria, ela é o que esse tribunal já decidiu sobre isso. E aí entra o que o senhor trouxe aí sobre os temas repetitivos, eu estou certo? Sim, os temas repetitivos costumam sedimentar, solidificar, normalmente em curtos enunciados, Sim. Qual é a jurisprudência dominante daquela corte a respeito daquele tema. E o objetivo é trazer segurança jurídica, o objetivo é dar mais celeridade, como que o senhor vê? Em tese, o objetivo declarado é esse, né? Sim. Mais racionalidade para o sistema jurídico, mais celeridade, mais previsibilidade. Eu sou um pouco cético em relação a esses pontos. Ao discurso? A esse discurso, porque na prática o que se tem é o que eu critico no meu livro, né, que é a conversão da minha dissertação, é o que eu chamo de processo sem sujeito. Sim. Com o pretexto de dar mais celeridade, tem-se excluído a participação dos indivíduos no processo. Então, Legal.
a decisão ela já tem vindo pronta antes mesmo do processo daquela pessoa existir. O senhor trouxe isso aí e é muito interessante. Gabi, até abre para a gente aqui a tela inteira, por gentileza. O livro do Dr. Caio Alcântara Pires Martins, Processo Sem Sujeito, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Li um pouco, doutor, confesso que não consegui ler tudo, quero ler tudo porque realmente achei interessante. Aliás, até disse para o senhor que eu achei que o senhor trataria outro tema aqui, depois que eu vou ler, não. Realmente é anterior aos fatos que vêm ocorrendo aqui no Brasil hoje, de ativismo judicial, dentre outras coisas que a gente vai discutir. Doutor, só para pegar esse gancho aqui, e depois para a gente falar um pouco mais sobre o livro do senhor, o senhor hoje, né, um homem realizado, já trabalha nos tribunais superiores, é alguém que se graduou, é um mestre em direito constitucional. Como que o senhor vê hoje ainda a questão do ensino superior? Digo isso porque o senhor é uma referência e os jovens vão assistir esse episódio, e a gente percebe que no Brasil hoje a gente tem um movimento contrário, onde muitas pessoas já não querem mais fazer o curso superior, já não veem mais sentido nessa formação. Como que o senhor vê essa estrutura? Qual que é o conselho que o senhor dá para essa pessoa hoje que ela quer se destacar no mercado profissional, se ainda vale a pena se formar? Olha, a gente tem sempre o exemplo dos gênios que não concluíram o curso superior, mas conseguiram estabelecer fortunas, né? Grandes empresas, grandes marcas. Mas o ensino superior ele ainda é relevantíssimo. Mesmo para ter esse sucesso, muitas vezes a pessoa precisa de um curso superior para expandir os horizontes, para desenvolver melhor suas ideias. É evidente que uma coisa não anula a outra, mas talvez o advento das redes sociais, da internet, tenha feito as pessoas acreditarem que sem conteúdo é possível aparecer, é possível ser notado, só que isso é diferente de criar uma grande empresa, criar um grande negócio, possuir uma base do que ensinar para as pessoas. Então, o meu conselho seria de não desistir do curso superior, ele é importantíssimo, e sem falar também da educação básica, nem se fala. Legal. E eu super concordo com o senhor, doutor, eu também acho que o curso superior ele é super importante. Primeiro, porque... Se não fosse ele, a gente não ia estar aqui. Exatamente. Primeiro porque nós somos prova viva disso, né, que ele funciona. Ele cria cidadãos, no sentido de que a gente começa e termina um projeto, no sentido de que a gente precisa conviver com outros profissionais, no sentido que a gente precisa abrir a cabeça para outros tipos de tema. Eu acho super interessante. E às vezes a gente cai nisso, doutor, porque hoje a gente vê uma geração muito do imediatismo. E as pessoas querem ganhar logo, a pessoa quer fazer dinheiro logo, e às vezes não paga o preço necessário para fazer uma formação. Sim, e o que eu falei dos grandes gênios, né, as pessoas às vezes vê só o resultado sem observar a caminhada daquela pessoa. Se acha que de uma hora para outra o negócio dele vai bombar, a figura vai se tornar conhecida e uma referência, a gente sabe que na vida real isso não acontece. E jogando isso para a advocacia, é mais verdade ainda, né? A advocacia é uma profissão de longo prazo, longuíssimo prazo. Você precisa construir capacidade intelectual, construir relacionamentos. O conhecimento de longo prazo é fundamental. Não dá para imaginar ter sucesso na advocacia ali com 5 anos após 5 anos de formado. E o senhor falando aí, eu super concordo, porque hoje a gente percebe que as pessoas elas querem pegar a exceção e trazer como a regra. Então, quantos Steve Jobs existem? Sim, né? sim. Só existe um único Steve Jobs, só existe um único Elon Musk. E quando eu pego essa exceção, né, que é exceção da exceção, e coloco como uma regra, eu posso induzir um caminho que não é tão realista. Perfeito. Até porque as condições dessas pessoas são diferentes, elas nasceram em países diferentes, às vezes elas nasceram em ambientes diferentes, com oportunidades diferentes, não tirando o mérito delas, mas não é a realidade da maioria das pessoas.
Eu acredito sim que a educação é uma fórmula de você alcançar uma ascensão social, desde que você não acredite que ela seja um objeto em si mesma. Se você acreditar que o simples fato de você se formar te dará alguma vantagem, alguma garantia, você vai errar fatalmente. Mas é um bom começo, né, doutor? Perfeito, sobre o esforço, né? O próprio Einstein dizia, salvo engano, a frase é dele, de que para o sucesso é preciso de 1% de inspiração e 99% Sim, de transpiração. Então, se ele falou isso, a gente tem que ralar bastante. perfeito. Doutor, olhando aqui para o seu livro, Processo Sem Sujeito, define para a gente aí, em uma frase curta, o que é o processo sem sujeito? A solução nasce antes mesmo do seu processo. Seria uma frase que pode definir bem o processo sem sujeito. Se a solução, doutor, ela nasce antes mesmo do processo, o direito morreu? A gente está ali só para ver o fatídico Figurante. decisão, a fatídica decisão para o bem ou para o mal? Primeiro, eu acho que é bom fazer esse esclarecimento. A minha crítica, ela não é apenas descritiva, ela é provocativa. Sim, É um convite para que, um convite muito ousado, é claro, para que nós repensemos o modelo de processo, o modelo que é constitucional, o modelo de processo que nós temos adotado. Então, não estou dizendo que não existe mais construção do direito, isso acabou, quem manda são os tribunais superiores. Eu estou procurando denunciar esse problema, provocar os chamados operadores do direito a reagirem, digamos assim. Mas nesse cenário, infelizmente, a participação efetiva dos indivíduos tem diminuído. O protagonismo judicial ficou gigantesco. Judicial, especialmente dos tribunais superiores, STJ, STF, TST, enfim. Cada vez mais essas cortes têm tentado ditar o direito de forma definitiva, né? Emitindo enunciados que valem para aquele caso e para todos os outros que supostamente são semelhantes. É aí que eu digo que, para a maioria dos advogados, dos atores processuais, é difícil fazer a distinção. Né? Por que o meu caso é diferente daquele? E mais difícil ainda é a superação daquela tese. Né? Como que eu vou mostrar que o tribunal errou? sim. O tribunal está disposto a reconhecer que errou? É por isso que o Lênio, grande Lênio Streck, que faz a apresentação do meu livro, de forma muito honrada que eu digo isso, ele diz que se esqueceu da integridade do direito. O direito tem que ter substância. Então, se o tribunal chegou a determinada conclusão e essa conclusão viola alguma garantia fundamental, por exemplo, é óbvio que não há problema em se mudar aquele entendimento. Na verdade, essa é uma medida até impositiva. E, aliás, isso que o senhor traz é exatamente o papel do advogado, né? Não existe nenhuma forma de essa jurisprudência ser mudada, desse enunciado ser mudado, a não ser por uma provocação do advogado que tem esse direito postulatório de trazer para ele uma visão diferente, para que a gente possa mudar esse entendimento. Perfeito. Sobretudo na chamada advocacia artesanal, né? Sim, Essa advocacia ela se caracteriza pela singularidade dos casos. Você não vai receber um processo e sempre achar que já tem um precedente, o tribunal já julgou algo semelhante. Não, você vai construir uma decisão. Afinal de contas, se existe uma tese, é porque alguém iniciou essa tese lá no primeiro andar, que é a primeira instância. Essa tese chegou aos tribunais superiores com a participação de um promotor de justiça, de um advogado, de um defensor público. Não são os tribunais, não é o Poder Judiciário que produz a tese. Então, se o advogado ele consegue produzir uma tese, é evidente que ele pode trabalhar contra aquilo que já foi decidido, desde que tenha argumentos consistentes.
mas é uma tarefa muito difícil. É difícil. O senhor acredita que essa forma hoje, como a gente tem dos enunciados, das súmulas, dessa padronização, na verdade, isso seria uma ofensa do acesso amplo à justiça? Acredito. É uma violação muito séria. Porque Porque naturalmente, doutor, você travar uma batalha num tribunal superior já existe um nível de exigência. Não é qualquer matéria que chega lá, ou não deveria. Exato. Já existe uma exclusividade do órgão. E ainda existem as questões dos enunciados, das súmulas, dos entendimentos. Sim, como eu falei agora há pouco, há uma lógica eficientista, né, de gestão de processos. O judiciário, às vezes, por exemplo... Culpa do artigo 37 da emenda, do princípio da eficácia e da eficiência trazido pela emenda? A eficácia, ela deve ser entendida com outras garantias fundamentais. Né? O acesso à justiça, ou tecnicamente falando, o acesso à jurisdição, com esses mecanismos de padronização decisória, muitas vezes ele não fica obstado, não à primeira vista, mas no plano formal ele não fica inviabilizado, mas digamos que materialmente não ocorre. Muitas vezes você não é impedido de ajuizar uma ação. Sim. No entanto, pode ser que você já ajuize uma ação e o STJ tenha decidido um tema repetitivo sobre essa matéria. O juiz vai indeferir a sua inicial. Então, sim uma falta de acesso efetivo à justiça, porque não vai ter um pronunciamento sobre o seu caso, apesar de ser permitido a todos acessar o sistema judicial. E muito bom. Doutor, olhando para o processo sem sujeito, o senhor acredita que esse entendimento de um processo mais individualizado, ele está restrito ao direito penal ou qualquer área do direito? Por que eu pergunto isso para o senhor? Do ponto de vista da gente ter um entendimento de maneira bem peculiar de cada processo, é óbvio que é muito necessário. Mas quando a gente olha para outras matérias, talvez a gente poderia chamar isso de segurança jurídica, que é eu saber exatamente o que o tribunal pensa sobre uma matéria. O senhor acredita que isso vale para qualquer área do direito ou ela faz mais sentido para o direito penal, realmente? Vale para todos, absolutamente qualquer área. Porque em qualquer matéria é preciso, muitas vezes, você provar que o seu caso é diferente de tudo aquilo que já se decidiu. Então, pode haver uma discordância do advogado em relação à tese em direito do consumidor, por exemplo. Então, ele vai mostrar que as particularidades do cliente dele são muito distintas daquilo que decidiu o STJ. Principalmente olhando sob a ótica da defesa, né, doutor? Perfeito, perfeito. Então, essa advocacia artesanal, ela é muito importante, é óbvio, na matéria penal, né, porque a gente lida com o bem mais sensível Sim. de todos, que é a liberdade. Mas é óbvio que não se restringe a ela e é importantíssimo em relação ao patrimônio, por exemplo. Muito bom. Doutor, a última curiosidade aqui do livro, que eu queria que o senhor compartilhasse com o público, que história é essa dos assentos, né? Afinal, Brasil e Portugal são países irmãos. Como é que ficou o nosso destino jurídico? Ainda está na mesma linha ou hoje estão bem separados? Veja, nessa questão interpretativa, de decidir um conflito interpretativo a respeito de lei, Brasil e Portugal tomaram rumos distintos. O professor Lênio escreve um artigo que fala da genealogia dos provimentos vinculantes. Ele mostra que as súmulas, as teses de RDR, as súmulas vinculantes, têm uma espécie de certidão de nascimento. Nessa certidão tem os assentos portugueses. São institutos medievais, na época, antes mesmo de Portugal pensar em ser um país, na época dos reinos. Quando havia um conflito interpretativo sobre a lei, e lembrando, não havia poder judiciário, né? Não havia essa divisão de poderes tal qual nós entendemos hoje, esse conflito era, em última hipótese, submetido ao rei. E o rei, observando as particularidades daquele caso,
transcrevia para o papel e ficava num livrinho verde o livro dos assentos. A solução que ele dava para aquele caso se tornava lei. Lei ali naquele reino. Esse instituto foi repristinado algumas vezes e estava no Código Código Civil da década de 70, que dizia que, ao julgar um conflito interpretativo, o Supremo Tribunal de Justiça, que é algo parecido com o STJ deles, vai editar um assento com força obrigatória e geral. Essa prática ela seguiu sem grandes questionamentos até que surgiu um gigantesco jurista chamado Antônio Castanheira Neves. Ele escreveu durante vários anos, numa revista de informação legislativa, se não me engano, um manifesto contra os assentos. E o que ele dizia, basicamente, que quando o judiciário cria uma norma, ele está usurpando a competência do poder legislativo. Sim. Então, depois de anos de publicação, ele se tornou conhecido em Portugal, até que, em 1993, o Tribunal Constitucional Português, acolhendo, digamos assim, a tese do Castanheira Neves, disse que os assentos são inconstitucionais, por usurparem a função legislativa. Desde então, Portugal nunca produziu nenhum assento, nenhum provimento vinculante. Em paralelo, o Brasil fez o caminho oposto. Em 2015, o artigo 927 diz que são de observância obrigatória teses de RDR, incidente de assunção de competências, já tínhamos as súmulas vinculantes. Então, o processo sem sujeito, que eu tento denunciar aqui no meu livro, tem só aumentado, tem só se agravado, enquanto Portugal tem lidado com a litigiosidade de forma distinta, sem ter que usurpar a função legislativa e editar provimentos com eficácia geral. Perfeito. Vamos mudar de tema agora. Doutor, uma pequena provocação aqui, com todo respeito. A gente olhar para esse processo realmente de maneira individual, de necessidade de pormenorizar cada caso, não seria uma utopia, partindo do pressuposto de que hoje a gente tem um judiciário que está abarrotado, poucos concursados, uma máquina que está cada dia mais sufocada, muitas ações, muitas demandas. O senhor acredita que é possível, humanamente, a gente ter um processo mais humano como é esse que o senhor propõe? Eu acredito que essa pergunta tem que ser respondida com uma análise de números. Já que se fala tanto em eficiência, Sim. Gestão, um vocabulário que às vezes até foge da nossa praxe, né, jurídica. Uhum. Vejamos, por exemplo, a quantidade de ministros do STJ. A Constituição é de 1988. Não sei nem dizer de cabeça, talvez dê para você pesquisar, qual é a população do país em 1988. Vamos olhar. E em 2026. A quantidade de ministros até hoje é a mesma. Então, como é que o tribunal ele não se adequa à multiplicidade de problemas, ao aumento da própria complexidade, né, que é a vida 140 social. milhões, doutor. 140 milhões? Naquela época, sim. Hoje tem quantos? 225 milhões, né? Pois é. Então, é impossível você restringir o direito como se fosse uma relação de oferta e procura apenas. Eu vou diminuir a quantidade de casos que chegam porque não tem gente suficiente para decidir. Até porque o Estado não é para dar lucro, né, doutor? Exatamente. O Estado ele tem que fornecer um serviço essencial, que é o acesso à justiça. Então, se tem o mesmo número de lá para cá, por que em várias oportunidades, inclusive, o STJ, internamente, rejeitou o aumento do número de ministros? Sim. É óbvio que isso é uma questão de poder. Mas se fôssemos observar proporcionalmente, o TJ de Goiás fez isso. Isso é até louvável. Hoje em dia nós temos 77 ou 78 desembargadores no TJ de Goiás. Não é à toa que ele é conhecido como o tribunal mais rápido do país. Sim. Então há uma eficiência, uma celeridade para julgar os casos. Por que isso não acontece no STJ? Preferiu-se restringir o acesso
do que aumentar a capacidade do STJ de resolver seus problemas. E essa meia-culpa, né, a falta de o Estado fazer o papel dele, o Estado, quando eu falo, é o Estado no sentido amplo, fazer o papel dele e criar mais oportunidade de trabalho, o senhor acredita que às vezes a punição ou a falta dessa punição hoje também gera essa quantidade de demandas no Brasil? E quando eu digo isso, eu quero provocar em relação a demandas consumeristas, demandas do dia a dia. Por exemplo, hoje a gente tem aí quantos milhões de ações contra bancos? O que essas ações estão ocupando de tempo do nosso Poder Judiciário? Justamente porque a gente não vê nenhum tipo de condenação que faça com que esse banco pare de ter aquele tipo de atitude. Ou seja, que ele cumpra a lei. Hoje é muito mais barato não cumprir a lei, né? Quando eu levo ali para minha DRE e olho os apontamentos, para mim faz muito mais sentido não cumprir a lei do que cumpri-la. Perfeito. É óbvio que essas instituições fazem um cálculo de quantas pessoas vão ajuizar demanda e ver que vale a pena. Então, se não há mecanismos, inclusive legais, de punição efetiva para esses grandes litigantes, né, que muitas vezes eles mesmos é que dão causa a essa quantidade de demanda. Plano de saúde, né, doutor? Operadora telefônica, banco, coisas do dia a dia. Eu não quero ser simplista aqui na nossa análise, mas entram vários fatores que conduzem a esse cenário. E é óbvio também que muita gente ajuiza a ação que não tem fundamento algum. E é óbvio que, por sua vez, o judiciário tem que rejeitá-las. Quando a gente olha, por exemplo, para outros países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é muito caro você usar o judiciário nos Estados Unidos. Então a pessoa pensa uma, duas vezes, ela tem medo de ser condenada caso ela perca. São fatores que desincentivam também essa maneira trivial de usar o judiciário. Aliás, doutor, hoje a gente vê, por exemplo, leis como Maria da Penha ou outros institutos sendo utilizados o tempo todo só como uma forma de obter um benefício próprio. Perfeito. Infelizmente, há a prática de se utilizar a Lei Maria da Penha como um reforço, digamos assim, a ações de divórcio. A Lei Maria da Penha ela tem um aspecto penal muito sério. A medida protetiva... O objeto dela é brilhante, claro, né? A defesa do objeto. Sim, ela tem que ser utilizada com responsabilidade. Há denúncias, pedidos de medida protetiva vazios também. Então, tem que ter cautela. Eu acredito que tem que ter cautela porque pode se desvirtuar a necessidade real desse instituto de medida protetiva, por exemplo. Que bom. Doutor, vamos falar de Tribunal Superior. Hoje nós vivemos num momento que o país está extremamente polarizado, né? Muitos anos essa briga de direita, de esquerda. E o senhor traz bem no início do seu livro, né, a teoria de Montesquieu, onde existe a separação dos poderes. O senhor traz de maneira brilhante que o poder é único, na verdade, são as funções que são separadas. E a gente percebe hoje que o Supremo está muito em voga. Hoje a gente percebe que o ministro está a todo momento na TV, inclusive buscando dar entrevista, quer falar. O senhor percebe, o senhor imagina, o senhor acredita que vivemos num momento de ativismo judicial? Ou seja, aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade, que o juiz ele só age mediante provocação, está sendo deixado um pouco de lado? Em boa parte, sim. Né? Não é toda e qualquer decisão que provém de um ativismo judicial. Muitas vezes o STF é provocado a resolver problemas que é da sua competência fixada constitucionalmente. Em outros, não. Pode ser que ele, tenha excedido um pouco, como diria um certo sujeito, as 4 linhas da Constituição. Sim. Né? Não estou dando razão aqui a tudo que ele dizia. É muito bom. E porque como que a gente chega nessa conclusão? A gente até brincava aqui antes do nosso podcast
que na época que a gente formava, nós não sabíamos quais eram os nomes dos ministros do Supremo. E hoje, praticamente, a gente não sabe quem vai para a Copa, a gente não sabe o nome do atacante do Brasil, mas a gente sabe exatamente quem é Carmen Lúcia, quem é Gilmar Mendes, quem é Alexandre de Moraes, a gente sabe até os apelidos dele. A gente conhece o Toffoli. A gente, quando eu digo, não nós, operadores do direito, pessoas do dia comum realmente eles conhecem. E a gente percebe que realmente existe essa introdução, por exemplo, me recordo do ministro Barroso ir no Congresso Nacional um dia antes de eles votarem aquela lei que ia impor a vistoria do voto. Era uma lei que eles iriam votar para a gente poder fazer a dupla conferência. E aí, um dia antes, o Barroso aparece lá no Congresso e, coincidentemente, a lei não vai para frente. São esses tipos de episódios, doutor, que não faz muito sentido na cabeça do povo comum. Como que o senhor avalia essa postura? O senhor acredita que é normal? Eles deveriam ser mais neutros? Como que o senhor vê? Essa é uma questão muito delicada, porque muitas vezes o ministro ele é alvo de ataques, Sim, muitas vezes gratuitos, e ele precisa se pronunciar a respeito. Isso é muito claro. Mas eu entendo que poderia haver mais discrição. Aquela história de falar nos autos tinha que ser um pouco mais levada a sério. A gente lembra que a partir das transmissões da TV Justiça... TV Justiça, exatamente. As pessoas, obviamente, se interessaram mais pelo que o Supremo decide. E talvez, será que até os ministros estão preocupados com os cortes? Porque já que eu estou sendo visto, né? Não posso dizer, né? Isso aí já é uma questão interna de cada membro. Subjetivo de cada membro. Mas que se chamou a atenção bastante para o que acontece no STF, isso é um fato. Especialmente ali, digamos que a partir do julgamento do mensalão. Sim, ficou muito invisível. Aliás, o senhor falando aí, o senhor advogou para um dos acusados no processo do 8 de janeiro, né? Onde ali se colocava um suposto golpe de Estado e o Brasil parou para assistir aquelas audiências, doutor. Parou para assistir, processo muito complexo, né? O núcleo do golpe foi aquele chamado núcleo da trama golpista, foi julgado, hoje estão sendo julgados vários outros subnúcleos, núcleos que não os de comando, e são processos extremamente problemáticos, digamos assim. Não é à toa que há uma reação, inclusive que faz parte do próprio jogo democrático, né? Sim. Que é, por exemplo, o PL da dosimetria. Inclusive foi votado hoje, né? Votado hoje. E o que esse projeto de lei... Vamos lembrar o seguinte, a emenda que previa a anistia, a PEC da anistia, ela ficou para trás. Então, o que temos hoje, que foi derrubado o veto do presidente Lula, aos termos do projeto de lei. E o que muda, doutor? Em síntese, a gente pode falar do fim da soma das penas. Que é isso, né? É o chamado concurso material naqueles casos que tratam de abolição democrática do Estado de Direito e golpe de Estado. O Supremo aplicou a soma dessas penas àqueles acusados do núcleo núcleo principal, digamos assim, da trama golpista. Então, esse entendimento, inclusive, foi suscitado nas defesas de que há de se aplicar o chamado princípio da consunção, que um crime meio deve ser absorvido pelo crime fim, aplicando-se a pena do delito, a maior pena. Então vamos lá, doutor. Eu vou cometer um crime logo ali. Durante esse crime, existem caminhos que eu vou percorrer. Perfeito. Ou atos que eu vou praticar. Por exemplo, eu pegar um carro vai fazer parte da prática desse crime. Sim, sim. Eu, às vezes, quebrar uma porta vai fazer dano. Vai ser parte desse crime. Então, segundo essa teoria, todos esses atos praticados durante o crime, eles têm que ser absorvidos pelo crime em si. É exatamente isso. Exato. Isso decorre do chamado princípio de vedação ao bis in idem. Sim.
né? O cidadão não pode ser punido duas vezes pelo mesmo Pela fato. mesma coisa. Então, o fato ele deve ser observado na conduta do indivíduo. Então, se ele pegou um revólver e atirou em outro, ele vai ser condenado, ou se for regularmente processado, pelo delito de homicídio qualificado. Vai ser absorvido aí o porte de arma, entendeu? Esse que é o ponto. Disparo de arma, desculpa. Perfeito. E, doutor, você que atuou no processo, você viu as garantias constitucionais sendo aplicadas, o contraditório, ampla defesa? Porque, se eu não me engano, foi um processo gigantesco, onde envolviam muitas partes, muitos materiais, muitos celulares, informações que em nenhum outro processo foram juntadas tantas informações. A nível de advogado, o senhor teve a oportunidade de estudar amplamente esse processo e fazer uma defesa adequada? A defesa ela foi adequada. Não do ponto de vista técnico, Sim, sim. Mas um dos advogados, se não me engano, o milanês, ele expôs lá no plenário do Supremo. O Chiquini também. Isso, a quantidade de arquivos e o tempo exíguo para que fossem analisados, no prazo das defesas. Foram feitos pedidos de restituição de prazo, de extensão desses prazos, foram negados. Isso é óbvio que violou a ampla defesa. Violou porque era impossível analisar com a devida acuidade aquela quantidade gigantesca de documentos, porque a acusação teve um prazo gigantesco para analisar, antes de oferecer a denúncia. Sim. A acusação ela detém todo o arcabouço probatório para acusar alguém. O advogado, quando a pessoa recebe uma citação, que é o ato em que ela toma ciência do processo e deve apresentar uma defesa, tem prazo. Então, o que aconteceu ali, eu acredito que isso foi levantado por praticamente todas as defesas, houve um certo cerceamento de defesa aí. Então, é possível elencar algumas garantias que foram violadas nesse julgamento. A exemplo do que eu estava falando aqui, o próprio princípio da vedação bis in idem. Sim. Os acusados foram condenados, por exemplo, pelo delito de dano ao patrimônio. Se há a condenação também do delito de abolição do Estado Democrático de Direito, que é o crime maior, Sim. abolição violenta, destaque para esse termo violenta, é claro que pode-se pressupor que houve um dano ao patrimônio. Então, não existe violência sem dano, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. É uma garantia constitucional que deveria ter sido melhor observada ali naquele julgamento. E como é que eu explico para o Gabriel, que está ali nos ouvindo, como é que eu explico para o Gabriel que o processo dele, né, um processo comum, numa vara comum aqui de Goiânia, demora 4, 5 anos para ser julgado, e um processo com essa complexidade, com essa relevância, com esse tamanho, com esse impacto, tenha sido julgado em menos de um ano, doutor? Como é que a gente explica isso? É dificílimo de se explicar, Gabriel. Foi um processo que, obviamente, foi um julgamento político. Julgamento que eu digo político porque havia componentes políticos em volta daquilo. Nós estamos falando de um ex-presidente da República. Então, havia interesse em concluir rapidamente aquele julgamento. E eu entendo também o lado da Suprema Corte de resolver o julgamento de um problema tão grande de forma a acabar, digamos assim, com aquele assunto e talvez evitar mais problemas institucionais. No entanto, eu acredito que foram sacrificados alguns direitos ali que prejudicaram muito todos os réus, porque eles estão condenados. Né? Doutor, esse assunto é tão bom e aí vem tantas perguntas, mas eu quero te fazer uma muito boa aqui antes. Vamos falar aqui de individuação da pena. Da pena não, da conduta. O senhor é um mestre em direito constitucional e eu me recordo que quando eu estudava ali na Católica, em mais ou menos 2005, 2006, isso era básico de qualquer
professor de direito penal. Olha, gente, para que um crime realmente exista uma condenação no final, o mínimo que a autoridade policial tem que fazer é dizer exatamente o que foi praticado. Porque na medida que eu não faço isso, eu tiro dessa pessoa qualquer possibilidade de ela fazer o básico em relação ao contraditório e ampla defesa. Houve esse respeito a esse princípio, doutor, ou realmente foi levado ali como um trator e todo mundo foi julgado pelo mesmo fato? Veja, o Código de Processo Penal, que é da década de 40, diz no artigo 41 que a denúncia deve expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. E, obviamente, o réu, ele se defende daquilo que é narrado. Exatamente. Se não é narrada a conduta dele, como é que ele vai se defender? Isso é um problema muito sério nos chamados crimes multitudinários. O que é um crime multitudinário, doutor? Que é cometido por multidão. Envolve mais de uma pessoa. É uma Na verdade, série de pessoas, série... é o caso, por exemplo, nesse caso, do golpe de Estado. Né? Então havia uma coletividade, entendeu-se que pela vontade da pessoa de estar ali, em meio aos demais, que Mas o direito penal é legalista. Existe Exato. uma exceção para o crime multitudinário? Essa é uma discussão doutrinária muito pesada, digamos assim. Não posso dizer que há uma exceção. Porque... Ainda assim, é preciso descrever qual foi a conduta do indivíduo. Por quê? Vejamos as pessoas que, de fato, invadiram a Praça dos Três Poderes. Né? Há pessoas que ficaram lá na porta. Sim. Pedindo o retorno da ditadura, questionando o governo democraticamente eleito. Né? Isso são condutas delitivas, Sim. sem dúvida. Mas há um outro grupo de pessoas que chegou a entrar nesses prédios. Há as pessoas que entraram, mas porém não quebraram. Né? Então, não causaram dano ao patrimônio tombado, por exemplo. É uma das condutas que é... Teve o caso emblemático da Débora que perdeu o mané na estátua, né? Perdeu o mané na estátua e a corte entendeu que essa foi uma ofensa grave à própria 14 democracia. anos. Absolutamente desproporcional, eu acredito. Então, é necessário observar a individualização das condutas. Tanto é que a gente vê mais notícia de quem é condenado. Sim. Obviamente. Houve, doutor, alguém que não fosse condenado naquele processo, o senhor que acompanhou de perto? Que eu me lembre de absolvido foi um morador de rua que entrou em um daqueles ônibus. Sim. E conseguiu se provar que ele não tinha intuito nenhum de invadir absolutamente nada, talvez ele nem tivesse consciência do que estava acontecendo ali. Ele foi absolvido, mas eu não posso dizer que esse é o único caso. Mas esses atos do dia 8, muitos processos dele foram resolvidos com acordo de não persecução penal. E como que funcionou? O acordo de não persecução penal é um instituto em que o acusado que não tenha feito acordo nos últimos 5 anos pode fazer uma transação com o Ministério Público desde que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça e a soma das penas não seja superior a 4 anos. Então, por isso é importante verificar a individualização da conduta. Aqueles que não entraram nos prédios, boa parte, aqueles que não haviam sido beneficiados, que estão nos requisitos previstos no Código de Processo Penal, boa parte dessas pessoas conseguiu fazer o acordo de não persecução. Aí a maioria delas foi uma prestação pecuniária, assistir a um curso sobre democracia, proibição de utilizar redes sociais por determinado tempo. Então, essas pessoas não tiveram nem que responder a um processo. Mas gerou uma confissão, ou não? Tem que confessar. Um dos requisitos do acordo de não persecução penal é a confissão. Porque, se eu não me engano... esse que eu acho que é inconstitucional. Sim. Que não faz sentido exigir que alguém confesse se ela quer fazer um acordo. O acordo já é
o intuito de pôr fim ao processo. Porque imaginamos um caso como esse, altamente polarizado, pessoas ali por razões políticas. Acredito que muitas pessoas nem tiveram acesso ao direito justamente porque elas não queriam confessar. Perfeito. E às vezes leva ali para o lado emocional, não leva para o lado racional e vai pagar uma pena altíssima, Exato. inclusive de reclusão. Sim, é o preço, algumas vezes, do fanatismo também. Do fanatismo também. Saber o jogo que a gente joga, né? Exatamente. Ah, não vou confessar algo que eu não fiz. Tudo bem, mas o jogo é esse. Há uma chance grande de ser condenado. Processo, né? O advogado, obviamente, não pode prometer resultado para o seu cliente. Se há uma chance de ser condenado, houve a negativa de fazer um acordo por não querer confessar, vai se responder e, ao final, terá, sim, o julgamento. Doutor, Alexandre de Moraes, ele era competente Para julgar, para julgar? O Alexandre de Moraes, por um acaso, não poderia ser levantado sob ele a suspeita de não ter nenhum tipo de preferência naquele tipo de processo, uma vez porque ele teve vários embates com o Bolsonaro, houveram várias brigas. Ele era ou não era uma figura suspeita do ponto de vista jurídico, senhor? acredito que houve episódios em que ele se comportou de forma pessoalizada ali. Então, pode sim dizer que a parcialidade, nesse caso, ela está estremecida. E mais importante também, tem a questão da competência, né, do Supremo. Outro papo para a gente bater. O Supremo, em 2025, alterou seu entendimento anterior para assentar que, mesmo após a perda do cargo, se o fato foi praticado no exercício da função, a competência é do tribunal. Então, com esse entendimento, o ex-presidente e aquele núcleo, né, de comando, todos foi foram chamado julgados. para o centro de uma ação no Isso Supremo. gera, conforme a defesa já tentou deixar claro lá no processo, uma impossibilidade de recorrer. Porque da decisão ali da segunda turma, eu não me recordo se é a primeira ou a segunda, posso estar falando bobagem. Eu acho que é da primeira turma. Da primeira. Não houve possibilidade de recurso para o pleno. As defesas interpuseram embargos infringentes, mas eles foram rejeitados, dizendo que tinha que ter ao menos 2 votos pela absolvição. E naquele dia apenas o ministro Fux divergiu. Então, o julgamento acabou ali com, digamos que com apenas uma rodada. Depois houve embargos de declaração. Que não tem muito efeito, né? Pouquíssima chance de êxito, né? Então, Sim. O pleno deixou de analisar esse caso que é tão importante. Muito bom. Muito bom. Doutor, olhando pro STF, sempre é muito bom a gente falar de Supremo. Esse caso, ele é emblemático do 8 de janeiro, porque envolve pessoas públicas, envolve um possível crime de Estado. Dentro daquelas teses, doutor, eu sei que muito se discutiu se realmente houve ou não a consumação do crime. Aliás, porque é inclusive um crime que não é praticado todos os dias, é um crime que até então acredito que só a doutrina tratava, e aí a gente tem um caso prático daquele ali. Explica pra gente um pouco essa questão dos atos preparatórios e por que, em tese, esse crime não teria ocorrido. Qual que seria a diferença ali realmente para a gente ter um crime contra o Estado de Direito? Veja, o delito do Estado Democrático, ele não exige o resultado da abolição do Estado Democrático. Sim. Há um ato preparatório de querer fazer. Não se pune apenas a vontade do sujeito. É preciso que ele pratique alguma conduta. Se entender que os atos preparatórios já demonstravam a intenção dos agentes em derrubar um Estado, um governo democraticamente eleito, de fato é possível que haja punição por esse delito. No entanto, é preciso ver se os elementos já indicam, de fato, a participação de cada sujeito nessas ações. O que eu acredito que não ficou muito claro ali no julgamento.
E muito bom. Doutor, inclusive ontem nós tivemos aqui no Brasil algo inédito. Acredito que pela primeira vez em 124 anos, um ministro indicado pelo Poder Executivo ele não foi aprovado pelo Senado. O caso do senhor Bessias, que foi uma figura marcante ali na época do Petrolão, né? Um áudio vazado da Dilma, olha, o Bessias vai aí levar o documento. E o Bessias, ele seria realmente essa figura, mais uma vez, de um contato político ser jogado para dentro da corte mais importante do país. O senhor, como um mestre em direito constitucional, o senhor vê alguma solução para esse tipo de prática? O senhor vê alguma solução para esse tipo de barganha, desse troca-troca? Uma solução para a gente moralizar realmente essas relações institucionais? Veja, o caso do Messias está fresco na memória porque Sim, aconteceu ontem. ontem. Mas o ministro Mendonça era AGU também, foi Sim. conduzido ao Supremo. O ministro Flávio Dino foi ministro de Estado, foi senador, Inclusive era o ministro no dia 8/1. era ministro dia 8/1 e também foi indicado para o Supremo. Mas a Constituição, ela apenas exige que seja indicado alguém que tenha reputação ilibada e notável, notório e notável, eu diria, saber jurídico. Então, tendo esses requisitos, não se exige nenhuma qualidade subjetiva. A gente pode argumentar que poderia ser alterada a Constituição para vedar membros, ou quem já foi membro daquele governo, do presidente. Pode ser que se evite que nós aleguemos que há uma escolha política, né, mas isso é uma discussão muito longa. Não é só aquele que participou do governo que pode ser alinhado ao governo. É uma escolha de competência exclusiva, privativa do presidente da República, que é ampla e pode ser tratada, não sei se o Congresso já tem essa ideia, de ser mais regrada, digamos assim. Eu digo isso porque, pela leitura que a gente faz mesmo, política, eu acredito que esse é o último mandato do Lula. A esquerda, nesses 20 e poucos anos que ela ficou ativa, ela não conseguiu criar nenhum tipo de figura importante. Todas aquelas figuras que foram trazidas como um apoio ao Lula, elas foram massacradas na eleição, estilo Haddad. Então, independentemente de partido, agora nós teremos provavelmente no Brasil um governo liderado pela direita por muitos anos. Então, essa mesma crítica que a gente faz hoje de um ministro sendo indicado pela esquerda, ele pode ser feito também, daqui a alguns anos, por ministros sendo indicados por um presidente de direita. Para a democracia, eu não vejo vantajoso. Eu acredito realmente que a gente continua nessa perpetuação de troca de favores, essa coisa promíscua, essa coisa onde as pessoas elas olham só para o próprio umbigo e a gente percebe que cada dia mais as pessoas são afastadas de um direito mais perto da legalidade, um direito que não olhe para a parte e sim para o direito material. Sim, essa é uma questão de cultura, né? Sim, E passa por fatores muito amplos e muito complexos. É possível alterar essa estrutura hoje? Talvez pelo Congresso. mas Mas isso seria uma emenda depende de uma constitucional. emenda constitucional que estabelecesse mais requisitos para as nomeações. Mas é uma utopia a gente achar que tem o controle prévio dessas situações. Então, ontem o Congresso atuou na sua competência, que é aprovar ou não o nome indicado. Né? Os motivos nós não podemos falar quais são. Né? Mas houve ali, pelo menos em tese, foi seguido o procedimento previsto na Constituição. Doutor, é isso aí. Doutor, Daniel Vorcaro, o maior playboy que já passou por essa república aqui, um cara de condutas duvidosas, tá aí nas vésperas de fazer delação premiada. Como que o senhor vê
um caso como esse, que é emblemático, todas as instituições brasileiras sendo envolvidas de alguma maneira. Eu acho que pela primeira vez um caso vem e pega o executivo, o judiciário e o legislativo ao mesmo tempo. Muitas pessoas podem estar envolvidas. Como que o senhor vê esse caso, Daniel Borcaro? Delicadíssimo, né? E é difícil acompanhá-lo, né? Cada dia você tem diversas notícias e, como todo caso midiático, ele requer muito cuidado. Até nós não temos acesso ao conteúdo das investigações. A investigação, em regra, ela é sigilosa, então é difícil nós anteciparmos qualquer juízo, né, contra ou a favor de quem quer que seja. Mas o que se vê, obviamente, na mídia nós temos acesso apenas porque a imprensa tem o seu, inclusive o seu sigilo da fonte. Ela pode, né? Pode, tem um sigilo da fonte. O que nós temos acesso de fato, indica que pode ser o maior caso já investigado em tramitação no Supremo pela quantidade de pessoas, no mínimo, citadas. Sim, pelo menos 2 ministros do Supremo podem estar diretamente envolvidos no caso, né? O caso do Dias Toffoli, que inclusive começou relatando esse processo, e depois o Alexandre de Moraes, onde encontraram algumas respostas, algumas trocas de mensagem ali entre eles. Doutor, e a gente percebe uma coisa nesse processo aqui, não sei se é estratégia, não sei como que o senhor vê, parte desse processo, o pessoal quis trazer coisas que não tinham muito a ver com a demanda. Por exemplo, as mensagens que ele trocava com as namoradas, essa exposição dessas meninas. O senhor acha que isso é estratégica ou é um erro realmente procedimental que expôs esse tanto de gente, mensagens íntimas, contatos íntimos, pessoas que realmente sequer têm a ver com o mérito dessa questão? Veja, tudo que está em voga na mídia, e esse caso, né, é absolutamente rumoroso, vai dar notícia. E por menor que seja o detalhe e por mais sórdido que ele seja. Irrelevante, né? Irrelevante. No entanto, se vende notícia, ele é publicado. Se há quem vai consumir aquele produto, vai ser publicado. E isso é evidente que esbarra, inclusive, no direito à intimidade, no direito à imagem. Né? Conversas de âmbito privado não tem absolutamente nada a ver e as pessoas podem e devem responder por esses vazamentos, inclusive. Muito bom. E por que eu te pergunto isso, doutor? Eu já vi, inclusive, o próprio Gilmar Mendes falando dessa exposição. E quando a gente olha para o caso do Lula, o Lula que foi condenado em Curitiba, o Lula que foi condenado no Tribunal Regional, o Lula que foi condenado no STJ, a hora que ele chega no Supremo, eles descondenam ele por causa do CEP. O senhor acredita que, em alguma hipótese, esse vazamento dessas mensagens íntimas podem ser utilizados como uma forma de, mais uma vez, pessoas grandes não serem condenadas? Olha, eu acho difícil cogitar esse tipo de hipótese. Se for possível identificar que uma autoridade vazou tal documento, aí sim pode-se mostrar que essa autoridade era imparcial. E isso macula todo o procedimento. Né? Então, é possível reconhecer a nulidade pela falta de parcialidade. É o que aconteceu no caso do Lula. Então, só um adendo aí, o termo, né? Muito se diz o termo descondenado, mas o processo foi anulado. Sim. Né? Anulado por o STF entendeu que ali o Moro era imparcial para julgar o Moro. Teve até momentos que o Moro chegou a desafiar o Lula com uma luta de boxe. Eu lembro de ver uma notícia Teve relacionada isso? a isso. Então, entendeu-se que pela autoridade julgadora não ter parcimônia para julgar, todos aqueles atos que ele conduziu, que ele produziu, não podem ter efeito jurídico. Então, é como se o processo não tivesse existido. Então, é só para explicar um pouco do que foi decidido ali. Então ele não foi inocentado. Olha,
A Constituição da República prevê que todos são inocentes até sentença judicial transitada em julgado. Então, restabeleceu-se esse estado de inocência. De inocência. A partir do momento em que é retirado são retiradas todas as provas contra o sujeito daquele processo, o juiz, o que ele deve fazer? Absolver. Né? Se não restou prova, se não foi constituída prova nenhuma em desfavor do cidadão, ele tem que ser absolvido. Então, pode-se dizer claramente que ele é inocente, juridicamente. Né? O juízo que cada um faz do seu sofá, na roda de amigos, aí é outra coisa, mas juridicamente ele é inocente. Ele é inocente. Inclusive, ele mandou prender, eu acho que que semana que teve episódio, hein, doutor? Não sei se o senhor viu, um pessoal colocou uma placa lá de ladrão, lá em São Paulo, e aí a Polícia Federal bateu lá para entender o que era essa placa, porque era um crime contra a honra. Só que eu não entendi como é que eles assimilaram essa palavra ladrão com o presidente Lula. Curioso caso. Eu confesso que eu não conheço o caso. O adesivo estava onde? Era uma faixa, pintaram uma faixa à mão e colocaram um ladrão numa fachada de um prédio. E a Polícia Federal foi lá conversar com o morador por que eles estavam fazendo aquilo ali com o presidente Lula. Se não foi possível identificar o presidente, eu acho que não há crime, mas lembrando que eu não vi absolutamente nada. Essa notícia sobre isso, né? Confesso. Doutor, muito bom. Levando em consideração que esse processo do Daniel Vorcaro evolua e algumas autoridades sejam levadas para o centro desse processo, inclusive ministros do Supremo, o fato de elas serem ali condenadas, o fato de elas serem julgadas, de houver algum crime, pode influenciar em processos que elas julgaram já? De alguma maneira, demandas que foram julgadas por esse ministro, elas podem ser revisadas, elas podem ser anuladas, se porventura eles forem condenados? Veja, no Brasil há o chamado direito penal do fato, não do autor. Essa é uma linha interessante para que a gente compreenda. É necessário punir o agente pelo que ele praticou naquele contexto específico. A má fama, digamos assim, de um juiz, por exemplo, não justifica que se anule o processo dele. Eu digo isso porque isso se trata de uma acusação. Uma acusação de eventual envolvimento com pessoas... num plano hipotético, né? Investigadas. Então, é preciso que, se o magistrado ele é punido pelo fato A, não se presume que no fato B ele atuou de forma corrupta. Então, e isso não vai conduzir automaticamente à anulação daqueles processos relativos ao fato B. Tudo tem que ser demonstrado naquele contexto. Isso, obviamente, em juízo hipotético. Doutor, dá para falar de Supremo aqui por muitas horas, né? Dias. Tem muito assunto. Vamos falar um pouquinho de marketing na advocacia? O senhor é um advogado hoje que não precisa fazer publicidade, o escritório do senhor é grande, de renome, aparecem muitas demandas de indicação, fruto do trabalho que vocês exercem, mas a gente percebe que jovens advogados, pessoas que estão ingressando no nosso mercado, às vezes sem nenhum tipo de referência, ainda sofrem algum tipo de limitação com o marketing, com uma forma de expressar. Como que o senhor vê o papel da OAB em relação ao marketing do advogado? Veja, primeiro, eu acho que o marketing é necessário para todos os advogados. O que é preciso é fazer um filtro de qual tipo de marketing que cada advogado de cada escritório vai fazer. Eu mesmo estou tentando iniciar no marketing agora. Até então eu tinha uma certa restrição, seja com redes sociais, e tenho mudado um pouco dessa mentalidade, porque eu tenho uma ideia de marketing, daquele marketing produtivo, marketing de conteúdo, marketing de troca de ideias. Então,
eu acho que é algo saudável para a advocacia em geral. Então, os mais jovens têm sim que se apoiar na ferramenta do marketing, desde que faça com sobriedade, né? A OAB tem as suas regras Sim. de conduta, conduta ética, e caso a caso pode punir advogados que violam essas normas. E além, assim, até do ponto de vista de marca pessoal, doutor, eu acredito que muito conteúdo não vale a pena para o advogado, né? Às vezes a gente fala muito, vou produzir conteúdo, e as pessoas elas ligam necessariamente a uma dancinha no TikTok, ao advogado pegar um gancho em algum meme, e não existe essa necessidade. Existe uma forma da gente ter visibilidade, da gente fazer um bom trabalho, da gente entregar uma informação útil, apenas usando esses mecanismos que hoje a gente tem à disposição, que é a mídia paga, que é a internet, que é o tráfego, que é o podcast, e a partir daí a gente mostrar o que a gente faz e o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Sim, eu não sou censor da classe advocatícia nem da vida de ninguém, mas eu tenho uma visão de que o advogado ele tem que transmitir sobriedade. Sim. Tem que ser sóbrio, tem que transmitir conhecimento, conhecimento técnico, a experiência, tudo de forma sóbria, porque, afinal de contas, é uma profissão formal, né? Uma das poucas profissões que ainda usam terno e gravata mesmo nos dias de hoje. Você vai fazer ostentação oral, até por vídeo, muitas vezes você exige que você use terno, gravata e a beca. Então, há uma formalidade, há uma liturgia, né? Lembrando do ministro Marco Aurélio, que não pode ser deixada de lado. Então, eu acho que a parte descontraída, a parte que tente ir além dos códigos, além da interpretação do direito, tem que ser vista com certa ressalva. Doutor Caio, que papo bom, obrigado demais pela oportunidade de conversar com o senhor. Muito conhecimento, muito entendimento, muita polidez nas palavras, obrigado por cada sabedoria. Brasil, vai ser campeão do mundo? Acho difícil. Difícil? O histórico tem pesado bastante. Contra seleções da Europa, desde 2006 a gente não ganha. Sim. A gente tem sido eliminado. E o futebol, embora tenhamos um novo técnico, ainda está muito aquém daquele que é praticado lá na Europa. Será que o Neymar vai, doutor? Acho difícil também. Acho difícil porque ele tem tido pouco tempo para mostrar que está em forma. Capacidade técnica indiscutível. Indiscutível. Acho difícil. Eu também acho difícil. Vamos ficar na torcida. Quem sabe, né? O Hexa vem. Eu sou super nostálgico, viu, Gabi? E eu, para mim, na minha época, tinha os melhores jogadores. Eu acredito que dificilmente a gente vai ter uma seleção parecida com aquela de 2006, que não ganhou, mas era extraordinária. É espetacular, mas eu acho que entrou no oba-oba, né? Sim. Tinha grandes nomes, mas esqueceu de combinar com o Zidane. Ali... Eu nunca vou esquecer a narração do Galvão Bueno, que ele fala assim, e Zidane dá um humilde chapéu em Ronaldo. Porque ele dá o chapéu e completa de cabeça. Só de cabeça, não dá nem tempo de... Aquele jogo ele sacaneou mesmo. Aquela época eu era apaixonado em futebol e não sei se o senhor vai lembrar, era o ápice assim, do Ronaldinho Gaúcho. Sim, porque quando a gente fala de Ronaldinho Gaúcho hoje, quem não viu jogar não entende o que foi. O Ronaldinho Gaúcho foi um cara que, inclusive, na época... chegaram a se discutir se ele não seria melhor do que o Pelé. Sim, sim. E não é à toa que ele era chamado de showman, né? Sim. Em 2005, 2006, todo mundo ligava a TV para ver o Ronaldinho dar show. Na minha cabeça era impossível perder aquela Copa. E ele é, talvez, o último grande craque, gênio da arte mesmo. Sim. Que não é um jogador que tinha tantos gols, tantas assistências, mas ele dava espetáculo. Ele era muito efetivo naquilo que fazia. E além de agradar qualquer pessoa que assistisse jogos. Maravilhoso. Lembrando que em 2002 também, você está falando da época boa, sim. Né? Dava para fazer uns 4 times só dos que não foram convocados. Exatamente. Se eu vou pegar a entrevista de jogador daquela época, o adversário mais pesado que a seleção brasileira pegava era o time de reservas, né?
Sim. Porque ali você ia ter Denilson, você ia ter Edilson, você ia ter Vampeta, Luizão. Kaká jovenzinho ainda. Muitos Sem craques. contar que não foi Romário, não foi Edmundo, não foi Alex, não foi Djalminha. Complicado. Bons tempos, né, doutor? Excelente. Graças a Deus que a gente viu. Doutor, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Quero já convidar o senhor para outros papos. Hoje a gente focou no seu livro, um livro brilhante que faz uma provocação importante no sentido de que a gente consiga humanizar o judiciário, de que as pessoas não sejam tratadas apenas como um número, mas realmente tenha cada caso analisado. Falamos muito do Supremo, porque hoje realmente é o tema que se debate no Brasil, mas o senhor volta para a gente conversar de outras coisas, porque o que não falta para o senhor é experiência. Obrigado mesmo. O senhor tem um recado final, alguma palavra final que o senhor queira deixar? Olha, estou muito honrado, muito satisfeito de participar já no início do seu projeto, que eu repito, já é um sucesso e quero voltar sempre que você quiser, eu estou à disposição. Um recado que eu daria seria de que repetir o que eu já disse, né, de entender a seriedade da profissão do advogado, né, a sobriedade, a necessidade de aprimoramento técnico, né, de saber se portar também em rede social, perante o cliente, o julgador, enfim, a advocacia ela requer sobriedade, paciência e persistência. Que bom, ótimo recado. Obrigado vocês, um grande abraço, tamo junto, até a última flecha.